Nós vamos ler antes alguns trechos da palavra. A segunda Crônicas, capítulo 17. Vamos primeiro ler do verso 1 a 10. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel, e pôs tropa em todas as cidades fortificadas de Judá. Estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Benhail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebalias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam toda a cidade de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Depois, continuando verso 12. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente edificou fortalezas, cidades e armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Esse é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1000, chefe de Adna, e com ele trazendo 1000 homens valentes. Depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens, 200.000 homens valentes. De Benjamim a Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estavam esses no serviço do rei, afora o que o rei tinha posto na cidade fortificada por todo o Judá. Segunda Crônica 19, dos versos 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus dos seus pais. Estabeleceu juízes no país, em toda a cidade fortificada, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e nos julgardes, ele está convosco. No capítulo 20, versos 1 a 4. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente buscar ao Senhor. Vamos depois abrir em Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo
o reino dos céus. João 1:49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Senhor, mais uma vez nós queremos pedir que realmente tu venha nos visitar. Venha nos falar do seu reino. Venha nos falar na pessoa do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que nós possamos aqui, aos seus pés, aprender o que é estar reinando junto contigo, o que é seguir a tua liderança espiritual. Queremos entregar esses momentos nas tuas mãos. Pedimos agora uma unção da tua parte, para que a mesma palavra seja ungido com o teu Espírito naquele que fala e naqueles que ouvem. Que teu nome seja glorificado em tudo isso. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Como vocês podem ver, que a minha responsabilidade ficou para falar sobre rei Josafá e aprendermos sobre liderança espiritual por meio da sua vida, das suas obras, do seu reinado. Na verdade, ao lermos a vida de Josafá, nós podemos ter um lampejo, logo de cara, entender que ele era um estadista. Ele, além de ser rei, ele foi um bom rei. Um rei segundo o coração do Senhor. Ele andou nos primeiros caminhos do rei Davi, segundo a própria palavra do Senhor. E o julgamento que o Senhor tem sobre sua vida. Ele recebeu o elogio do Senhor por sido um bom rei. Ele foi, de certa forma, educado num ambiente favorável. Muitas vezes nós temos inveja dessas pessoas que têm, vamos dizer assim, um berço de ouro. O seu pai foi um bom rei, o rei Asa. Aliás, nós vemos nesses reis que estamos estudando que não apenas menciona o nome dos seus pais, mas também das suas mães. Né? Todos esses reis, seus nomes, o nome das suas mães também foram citados. Ou seja, eles foram educados num ambiente, eu diria, favorável. Temos inveja. Eu não sei, principalmente para jovens, se vocês têm inveja, né, ou tenha vontade de ter nascido numa família real. O que vocês acham? É bom? Mais ou menos. Vocês podem ver na história da família, por exemplo, a família real mais famosa que nós temos da Inglaterra, na Grã-Bretanha. Vocês podem ver que os filhos, as filhas, os netos, que desse pequeno, quando acaba de nascer, até carrinho de bebê, todo mundo sabe que marca que é. Todo mundo sabe tudo sobre você. Você não se esconde em lugar nenhum. Você não pode fazer nada fora do esquadro. Todo mundo vai ficar sabendo. Você vai ter uma vida restrita desde o início. Você pode se revoltar contra isso, ou pode concordar com isso, sabendo da sua missão daqui para frente. Nós somos da família real.
primeira carta do Pedro, para nós, está escrito que nós somos um povo eleito, sacerdócio real. Todos nós fazemos parte dessa família real. E ele, nesse ambiente, ele aprendeu. Ele aprendeu com o pai dele, que o pai rei Asa. Ele lutou o tempo todo contra rei Baasa, de Israel. Então ele sabia da importância de conservar seu reino. Nós vemos que a primeira coisa que ele fez, logo depois de assumir, ele organizou, ele selecionou pessoas e começou a colocar todo o seu subordinado a sair para fazer o quê? Ensinar o povo. Pessoal, claramente, ele tinha conceito o quê? Uma pátria educadora. Ele sabia o que era uma pátria educadora. Ele fez isso. Ele não somente sabia liderar, ele sabia governar. Sabe que governar não é uma coisa simples, né? Você sabe, às vezes a gente acha porque eu sou governador, eu sou presidente, eu sou o quê? Então eu posso governar. Não. Você pode estar lá. Mas antes de você conseguir governar, tem muitos pré-requisitos que você tem que preencher. Além de tudo, você tem que estar preparado. Uma pergunta que eu faço para vocês. Vamos supor que vocês estejam reclamando, por exemplo, do nosso país. Eu sei que eu não tenho razão nenhuma para isso, né? Mas vamos supor que esteja reclamando e dissesse: eu vou colocar você como presidente desse país. Você teria condição de assumir? Quantos daqui pode dizer, chá comigo? 2016 vai ser uma maravilha. Deixa comigo. Alguém sabe o que fazer? Eu não sei se alguém daqui teria coragem de assumir. Eu não diria nenhum país, talvez um ministério. Quão preparado você está para governar? Não, isso não é para mim. Meu negócio é outro. Não é não. Em 1 Timóteo, ele nos diz: se perseveraram com ele reinaremos. Todos nós reinaremos. Todos nós temos a obrigação de saber como reinar. Qual o segredo de reinar? Então, quando eu comecei a ler a história, estudar sobre a história, a vida do rei Josafá, eu comecei a pensar muitas coisas acerca da contemporaneidade e como nós estamos vivendo hoje. E falei, puxa vida, precisamos de entender a liderança. Precisamos entender a liderança espiritual. Lógico, nós temos uma facilidade muito grande aqui, que se chama, como o irmão disse, iPads, né? As bíblias eletrônicas, concordâncias eletrônicas. Então, adivinha, né? Primeira coisa que eu tentei fazer foi pesquisar a palavra líder na Bíblia. Alguém teve curiosidade de falar e pesquisar isso?
não tem nenhuma vez que apareceu no Novo Testamento. Apareceu 2 vezes no Velho. Falei, e agora? O que eu faço? Né? Queria entender o que ele diz. Então, primeira coisa, eu vou procurar onde é que está referenciado, né? Aí foi para a Bíblia em inglês, né? Ou tem mais, umas 3, 4 vezes. E tem uma ferramenta muito boa para todos vocês. Essa ferramenta se chama Concordância de Strong. Que ele dá, para quem, que o meu caso, quando eu não entendo nada de hebraico, nada de grego, eu falei, eu tenho que ir para a etimologia da palavra, para ver se aparece a palavra líder dentro da Bíblia. No original grego hebraico, eu não consegui descobrir uma palavra descrevendo líder. Eu vou pedir licença para vocês para dizer que tem várias palavras que de alguma forma foi traduzida aqui e acolá para a palavra líder dentro das nossas versões, seja em inglês, seja em português. Eu pedi licença para ler essas palavras, porque olha, você que nem papagaio, eu vou ler do que está aqui, que eu não entendo nada, né? Mas esse dicionário Strong me dá o seguinte resultado. Em hebraico, primeiro apareceu Najid. Ele fala, essa palavra é traduzida para líder, governante, capitão, príncipe, superintendente, e tem uma expressão, coisas principescas, coisa de príncipe. Então, no Velho Testamento, toda vez quando você vê que quando Moisés escolhia alguém, ou qualquer rei escolhia, sempre aparece os príncipes. Isso sai da etimologia da palavra líder. Tem a palavra pen. Ele sai de uma raiz significando separar, decidir, líder, guerreiro, e aquele que comanda, que vai à luta, ou então decide o que fazer naquele momento. Eu diria, traduzindo para hoje, é um executivo. Hoje os jovens, na geração Y, Z, todo mundo quer ser executivo. Esse é o executivo. Tem outra palavra, Rosh, que é o principal, selecionado, o melhor, o excelente. Ele também é traduzido como líder. Em grego, mais perto da gente, tem a palavra archegos, ou arquegos, né? Um líder principal, também um príncipe, alguém que toma liderança sobre algo de modo a dar exemplo. O antecessor no assunto, um pioneiro, o autor. Archumai, e outra palavra grega, ser o primeiro a fazer, aquele que é pioneiro. Existe outra palavra grega também traduzida para líder, que é basileu, a noção do fundamento do poder, que é o senhor da terra, que aquele tem solidez. Exegomai é aquele que expressa através de narrativa, expor o ensino, aquele ensina. Hegemoneu é ser líder, conduzir pelo caminho, governar, comandar, semelhante ao que nós vimos em hebraico. Tem outra palavra que tem a mesma raiz dessa, que chama hegemon, que é legatus Caesaris, que é um oficial que administra a província representando o Império Romano.
Tem outra palavra que nós somos bastante acostumados, é presbúteros, né? A gente entende essa traduzida hoje na igreja como presbítero, e membros, então sempre em plural, membros do grande concílio sinédrio, de um conselho. Proegemai, e aquele que vai adiante, um mensageiro, um arauto, vamos dizer, um batedor de uma tropa. Finalmente tem a palavra stratégos. Stratégos é comandante do exército, aquele que tem a estratégia. Aí eu entendi uma coisa. Dificilmente no nosso mundo uma pessoa é líder em tudo. Todos nós temos nossos dons e ministérios. Ninguém pode chegar e bater o peito e dizer: eu sou líder. Talvez em algum instante você está à frente em alguma coisa. Mas você não consegue ser tudo isso. E também você não é nenhuma desses ofícios eternamente. É temporal. Tem momentos que você é, tem momentos que você não é. Foi aí que eu entendi a dificuldade do tradutor da Bíblia em naqueles momentos, traduzir para líder. Porque ele estaria extrapolando a função que estava sendo descrita. Naquele momento, está descrevendo uma pequena função da liderança. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um rei. Ele é tudo isso. Toda a riqueza, toda a abundância, toda a glória, toda a liderança está completa em uma pessoa. É o nosso Senhor Jesus. Ele tem tudo. Por isso, para reinarmos, só conseguiremos reinar com Ele. Nenhum de nós reinaremos sozinho em nada. Nós participamos. Aí vem uma expressão muito legal, que vem em alguns lugares em grego, chamada hupotasso. Eu não sei se nem se a pronúncia está certa, tá? Está sujeito. E um termo militar grego que significa organizar, entre aspas, divisão de tropa, numa forma militar sob comando de um líder. Então, é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade, levar uma carga juntamente com o líder. Esse também é liderança. Quando que aparece isso? Em Lucas 2,51, você lembra quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou os doutores no templo. Se perdeu dos seus pais, e quando os pais acharam, em Lucas 2,51, descreve assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Essa palavra submisso é hupotasso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. A mãe do Senhor Jesus sabia da unção do filho, mas não era momento. Enquanto não era momento, ele era submisso. Essa é a característica do líder.
ele sabe, ele está sob comando. Mesmo sabendo que ela era filho de Deus, mas devia obediência à sua mãe. Romanos 13:1, todo homem seja sujeito a autoridades superiores. Rupotasso. Então, primeira lição que nós aprenderíamos é a lição de submissão. Acho que todos nós já ouvimos bastante isso aqui. Ser líder, antes de mais nada, é ser submisso. Por que esse assunto é importante? Nós, ao estudar a vida de Josafá, nós vimos, parece que ele já sabia tudo isso. Não, ele aprendeu. Ele aprendeu como agir como rei. No trecho que nós lemos, no capítulo 17, tem um versículo muito bonito, né? Verso 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir caminho do Senhor. Eu achei tão interessante. Ele teve coragem de seguir o caminho de Deus. Para seguir o caminho de Deus, precisa de coragem. Esse cara é ser líder. Ter coragem. Não é uma coragem de ir combater os outros. De ter coragem de submeter a si mesmo. Você tem que ter coragem de dizer não para você. Você tem que ser ousado contra você para seguir o caminho do Senhor. Seguir o caminho do Senhor tem que ter ousadia. Não contra os outros, contra você. E Deus premiou essa coragem dele. Nós vimos mais para frente, quando diante de uma situação de guerra, a palavra diz, ele teve medo. Sabe, é importante. Ter medo é importante. Saber das suas limitações. Saber que nesse momento você tem que recorrer ao Senhor. Apregou o jejum, ele e todos os seus. O Senhor ganhou a batalha para ele. Mas ele tem que conhecer a si mesmo. Ele não poderia ter ousadia dele contra os outros. Ele sabia que nesse momento ele tem que dobrar o joelho. A responsabilidade dele é dobrar o joelho. Isso torna essa questão de liderança realmente um mistério para o mundo. Veja, eu pedi perdão para falar algumas coisas que do meu dia a dia. Eu sei que algum de vocês sabe que eu dou aula, né? Especialmente na área de gestão, de administração. Parece piada contar para vocês, né? Um dos cursos de MBA que a gente dá aula, eu sou responsável pelo curso de liderança e motivação. Então, já imaginou, entra na sala, pessoal, vamos orar. Mas aí a gente vai pesquisar. Na verdade, esse é o assunto mais importante que tem no dia de hoje. Por quê? Todas as empresas, o mundo está buscando líderes. Hoje o Brasil está querendo saber quem que é o líder do Brasil. Gente, é difícil saber. Algumas das pessoas devem ter
lido o jornal, ou então noticiário de hoje, uma das manchetes de hoje é sobre Kim Jong-un. Quem é Kim Jong-un? O ditador da Coreia do Norte. A notícia é: ontem eles fizeram um teste de bomba de hidrogênio. O mundo está pavoroso. Na verdade, a Coreia do Norte é um país pequeno, economicamente frágil. Porém, o líder deles é um ditador. Todos os sinais que dão que é uma pessoa quase irracional. É quase uma criança brincando de bomba de hidrogênio. Vocês podem imaginar qual é a consequência de uma liderança infantil? Se não me engano, o último, o New York Times, o Financial Times, começou a listar o homem mais poderoso do mundo. Se vocês acham que é o presidente Obama, não é. País mais forte, mais rico. Angela Merkel, não é. Essa pessoa é Putin. Por que ele é o homem mais poderoso? Porque economicamente mais poderoso? Porque militarmente mais poderoso? Não. Porque ele é um homem imprevisível e não tem um congresso na Rússia que o impeça de fazer qualquer coisa. Liderança é complexo. Liderança pode ser altamente danoso. Por isso que o mundo hoje procura líderes. E quando a gente quer saber o que faz um líder, então, eu vou só citar um número para vocês, que nos últimos 60 anos, as literaturas, a área de gestão, que se chama... Você sabe que a administração não é uma ciência, mas ele se mete a ter se chamada de ciência management science, né, ciência da gestão, né, que não é bem ciência, mas eles conseguiram sistematizar algumas coisas. Por exemplo, como é que nós categorizamos liderança? Nesses últimos 60 anos, eles conseguiram gerar 65 sistemas de categorização de líderes. Ou seja, não temos nenhum sistema. Quando tem muito sistema, você não tem sistema nenhum. Mas, basicamente, algumas características ocorrem. Por exemplo, as características pessoais, de personalidade, as características de comportamento, as características de como ele conduz o que nós chamamos que ele é responsável por processos transformacionais. Ou então, ele é uma pessoa altamente inteligente, competente, etc. Então, são características que cita de um líder. Só que, muitas vezes, esses exemplos eles estão errados. Porque depois que se dá uma aula maravilhosa sobre liderança e motivação, aparece o ambulante, que não tem nada dessas características, e vira milionário vendendo churro. Aí os caras do negócio falam, e agora, como é que a gente faz? Vamos bolar outra teoria? Então, gente, nós temos um guia. Nós temos, felizmente, nós temos a palavra. Nós não dependemos de exemplos que brotam de tudo quanto é lugar para dizer, esse é líder.
Na verdade, é temporário. Mesmo esses líderes que aparecem, entre aspas, depois de um certo tempo, eles dão errado. O grande líder na área de finanças que apareceu ultimamente, o menino prodígio, está preso. Eles aparecem e desaparecem. Nosso Senhor é agora e para sempre. Nós conhecemos o líder. Bom, vamos ver como é que Josafá liderou. Alguns fatos sobre Josafá. Josafá começou a reinar com 35 anos, reinou por 25 anos. Foi sucedido por Jorão. Primeira coisa, ele foi ousado em querer obedecer os caminhos do Senhor. Ele aprendeu muitas coisas. Ele aprendeu com alguns exemplos. Por exemplo, eu imagino, aprendeu com Moisés. Vocês lembram que Moisés, quando saiu do Egito, no início, ele ficava julgando o povo, ficava de manhã até a noite tentando resolver os problemas do povo e não dava conta. Até que o seu sogro sugeriu, por que você não tenha uma equipe com você? Isso porque Moisés já era rodado, né, como diríamos. Primeira coisa, todos nós temos de reconhecer a nossa fragilidade e nossas limitações. No começo é difícil, eu acho que para jovem é mais difícil. Eu gosto de trabalhar com jovens, apesar da idade, mas eu acho que trabalhar com jovem me deixa um pouco mais novo, tem a mesma linguagem, é mó massa, meu. Mas a gente percebe que eles têm uma autoconfiança muito grande. Eles acham que conseguem fazer qualquer coisa. O mundo está à frente deles. Então, falando especialmente para jovens, né? Eu diria que atualmente um pouco menos. Eu passei convivendo com eles na época em que a grande moda era a geração Y. Vocês lembram-se disso? Cadê a geração Y? O último levantamento diz que geração Y é uma geração infeliz. Que agora a moda é geração Z, né? A geração Y é uma geração infeliz. Por quê? Eu me lembro que quando dava aula, perto da formatura, todos eles já tinham empregos garantidos, muitos de bons empregos. Eles tinham uma sensação de que em 5 anos eles assumiriam a presidência da empresa onde eles estão empregados. Eles são capazes de tudo. E no ano passado foi a primeira vez que essa geração enfrentou um novo fato. Esse fato chama desemprego. Eles não apenas não se tornaram presidentes, muitos deles perderam o emprego. Quanto mais alta expectativa você tem, mais frustrado você será. Josafá sabia exatamente suas limitações, suas fragilidades. Na verdade, nós não sabemos, mas ele sabia. Por quê? Porque foi buscar nos outros aquilo que ele precisava de ajuda. Todos nós temos de entender aonde
nós somos limitados. Peça para o Espírito Santo te indicar. Coloca para o Senhor. Se você não souber aonde você deve investir mais, aonde você necessita dos outros, você perderá a noção daquilo que você pode ser. Né? Por isso, primeira coisa que Josafá fez, aliás, tem várias coisas, mas uma das principais coisas que ele fez foi ter um grupo de pessoas que o auxiliassem naquilo que ele não podia fazer. Essa é a beleza da igreja. A igreja é um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Nenhum de nós somos corpo. Precisamos tanto dos nossos irmãos do lado. Quando a idade começa a chegar, a gente começa a conhecer mais ainda nossas limitações. Eu conseguia passar 2 noites sem dormir sem problema. Não consigo nem passar meia-noite sem dormir. Né? A gente acaba sentindo o peso. Isso é bom para a gente conhecer as outras partes que nós precisamos. Então, Josafá teve algumas guerras. Algumas ele foi bem sucedidas, outras não. Vocês podem me dizer quando que ele não foi bem sucedida? Quando dependeu dos homens. Principalmente quando ele dependeu da Acabe. Só que era meio. Quando ele foi à guerra junto com o rei Acabe, que um dos principais problemas que ele teve, nós podemos ler o início, isso vale a pena. Capítulo 18. Tinha Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. E aí eles combinaram fazer uma guerra junto. Jovens, eu diria, essa é outra lição. Nada é tão importante para vocês que ainda não casaram o seu casamento. Com quem você vai se aparentar. Esse passo em falso vai fazer grandes diferenças na vida de vocês. A grande falha na vida de Josafá foi ter se aparentado com Acabe. Depois ele tentou até corrigir. Ele, quando for à guerra, ele falou: será que a gente vai à guerra ou não vai? Aí os profetas lá do Acabe dizem: vai, que vai dar tudo certo. Não é? Aí ele perguntou: mas tem algum profeta do Senhor aqui para falar para nós? Aí o Acabe: não, tem um profeta aí, mas sempre fala errado, fala mal da gente, não sei se dá para ouvir. Josafá insistiu: vamos ouvi-lo. De fato, ele falou que ia ser mal sucedido. E foram para a guerra assim mesmo. Começou torto. Ele tentou consertar no meio. Não deu certo.
Gente, comece certo. Não tenta corrigir depois. Estão com a vida toda na frente. Faça boas escolhas agora. As melhores escolhas são feitas na juventude. Começou errado. Lógico, terminei errado. Foi a grande mancha na vida do Josafá. Ele poderia ter sido um líder impecável. Não o foi. Por alguma razão, ele quis se aparentar com Acabe. Eu não consigo ainda imaginar as motivações. Claro, a gente especula. Segundo a teoria econômica, diz que concentração da renda é um fato. Por quê? Porque você vai tentar aparentar com quem também, com quem tem mais riqueza, né? Porque às vezes todo mundo tentar juntar as riquezas, né? E ele falou: talvez eu consiga com isso reverter um erro do passado. Qual foi o erro do passado? O erro do passado foi quando Roboam resolveu dividir os dois reinos. Quem sabe junto os dois reinos? Às vezes a gente quer dar ideia para Deus. A gente quer consertar um fato solidificado lá. O reino do norte sempre andou fora dos caminhos de Deus. Ele tentou ir lá para resgatar por meio de aparentar-se. Digo para vocês, não é a melhor forma. E acabou ele caindo em armadilha. Vamos seguir. Portanto, ele teve uma preparação muito boa. Ele tinha visão, ele viu do passado, pela experiência do pai dele, o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Ele esperou pelo momento certo para fazer. Ele tem vários pontos positivos. A gente vê que ele não confiou no poder. Aliás, tem um item que é importante falar. Existe uma diferença. Algumas palavras a gente confunde bastante, né? Entre governar, entre liderar, entre ter autoridade, ter um cargo, uma posição, ter poder. Um exemplo. Quando a gente fala em poder, quem é a primeira pessoa que você lembra que tinha um grande poder? Sansão. Era forte. Mas você vê que a vida dele, ele nunca comandou, ele tinha força, ele tinha poder, mas ele nunca comandou a vida dele. Se ler a vida dele, você vai ver que tudo aconteceu na vida dele foi por acaso. Ele estava no caminho e encontra com isso. Ele vai lá, acontece aqui. Quando ele já está no meio daquela situação, ele sai batendo em todo mundo. Mas como ele tem poder, só que ele nunca resolveu coisa nenhuma. Poder pode até te tirar de uma situação, mas não resolve sua vida. Muitas vezes pedimos poder. Poder só tem sentido quando você está com a vida resolvida.
Aliás, teve outra pessoa que tinha poder. Essa pessoa, além do poder, tinha algo mais. É Moisés. A Bíblia nos fala que ele tinha todo o conhecimento daquela época do Egito. Moisés no palácio. Ele conhecia toda a ciência. Uma pessoa inteligentíssima. Conhecia tudo. Conhecimento estava na cabeça dele. Era uma pessoa forte. Como é que a gente sabe que era uma pessoa forte? Viu o egípcio maltratando um israelita e foi lá e, pum, deu na cabeça dele. Matou. Forte. Mas não era o momento. Não era o momento. Ele não estava preparado. O tempo não tinha chegado para ele. Ele tinha que ter outras lições que ele tinha que aprender. Outro requisito que todo líder tem que ter. Ele tem que ter o sonho. Ele tem que ter uma visão. Quando a gente fala em sonho, quem que nós lembramos? José. José era um sonhador. Uma pessoa que já via as coisas. A vida de José estava rodeada de sonhos, de visões. Nenhum líder pode prescindir de sonhos, de visões. Mas na hora certa. José não sabia bem qual era a hora. Finalmente, ele viu seus sonhos. Depois de passar pelo sofrimento, depois de ter passado do treinamento do Senhor, ele passou a ser líder. Ele passou a saber o que é reinar. E o faraó disse naquele momento: eis que toda a autoridade do Egito está em suas mãos. Veja, o poder é bem diferente da autoridade. A autoridade é aquele que autoriza. Então, vamos olhar o livro de Mateus, capítulo 18, verso 18. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligar na terra terá sido desligado no céu. E em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui diferença do Atos 1. Quando desceu o Espírito Santo. Aqui está falando na quietude. O Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu darei a vocês autoridade. Que autoridade? Ligar e desligar. Vocês têm noção que grande autoridade nos concedeu? Só que não deu para uma pessoa. No mínimo, você vai ter outro irmão. O Senhor deu autoridade para a igreja. Mateus 28.
18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda a autoridade é do Senhor Jesus. Ele nos delega. Ele delega para quem? Para a igreja. Eu tenho ainda tanta coisa, mas Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 3, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude e tempo, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Capítulo 3, verso 14. Por essa causa me imponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigado e alicerçado em amor, a fim de poderes compreender com todo santo qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Gente, o que nós estamos querendo dizer aqui é que o Senhor nos deu a igreja. O Senhor nos deu o direito de reinarmos com Ele já, agora, por meio da igreja. Para que nós aprendamos a exercer a liderança corporativa. Quantos de nós tivemos desejo de ser eu o líder? Essa liderança pertence ao corpo. Em determinado momento, o Senhor vai falar por meio de um irmão. No outro momento, uma irmã levanta, canta um hino, um salmo. Uma obra exercida por um irmãozinho. Uma palavra de evangelho é dada por um Senhor. Cada um de nós temos o nosso papel no exercício da liderança espiritual. O grande mérito do rei Josafá, ele fez na prática que a minha liderança é feita com o meu povo. Quando ele teve medo, ele não chegou para o Senhor e disse: eu vou orar, Senhor, para me abençoar. Ele chamou todos os seus, juntos, vamos orar ao Senhor. Não é porque eu sou rei
Eu vou fazer isso sozinho. Eu estou acima de todo mundo. Não. Eu tenho o meu reino aqui. Eu tenho o meu povo. Meu povo tem que estar comigo. Por que ele contava com simpatia do povo? Muito claro. Ele conta com o seu povo. Isso é muito difícil naquele tempo. O rei é rei mesmo, o poder de vida ou morte. Mas ele quis depender de cada uma das pessoas do seu reino. Porque o reino dele foi próspero. Porque ele criou uma a miniatura do reino do céu aqui na terra. A função da igreja é fazer com que o mundo veja o reino do céu aqui na terra. Essa foi a função que ele tinha, que ele entendeu que foi incumbido pelo nosso Senhor. Você sabe, só existe líder quando tem liderados. Óbvio. Mas não tanto. Você só consegue ter liderados quando você tem realidade. Não adianta você fazer propaganda de si. As pessoas sabem quem você é. Ter liderado vamos dizer, é um ato voluntário das pessoas. Um dos assuntos que muitas vezes em nosso meio a gente evita falar são os dons e ministérios. Eu me lembro quando era mais jovem, eu queria saber tudo sobre dons. Eu queria perguntar qual o meu dom. Mas, afinal de contas, eu devo ter dom de apóstolo. Não tinha dom de apóstolo. Né? Todo mundo queria dom, sabia que dom. Quais são os dons que eu tenho? A gente gosta daqueles dons que são aqueles dons mais assim expostos, né? Mas nunca você vai saber qual é o seu dom. Mas outros sabem. Outros são ajudados por você. E fala, eu recebi a ajuda dele naquilo. Muitas vezes você acha que ajudou muito. As pessoas vão, o que o cara falou? Sabe? Por isso que o Senhor quer que a gente volte à nossa realidade. O mais importante é a pessoa do líder do que as suas habilidades. Por isso sempre estamos diante do Senhor, para buscar que o Senhor nos dê um caráter, que nos dê a vida de Cristo, uma vida interior. Se for da vontade dele, ele vai usar a nossa vida em um aspecto ou outro. Eu tenho um fardo bastante grande para falar para os jovens. Porque nessa fase, é a fase que você cria, que formata, que solidifica o seu caráter. Procura nesse instante ao Senhor. Tenha imagem de Cristo desde agora. Depois de tarde. Não é que não se consegue. Ter esperança para a gente de 105 anos.
sem problema. Mas para que sua vida seja profícua, para que sua vida tenha frutos para o Senhor, comece cedo. Crie a primeira realidade. A autoridade vem pela realidade da sua vida. Depois, o Senhor vai conceder poder para você exercer essa autoridade. Mas se você não tiver realidade, dificilmente terá sucesso. Não precisa agora apressadamente saber quais são os dons, o que eu faço, o que eu não faço. Vai diante do Senhor. José sabia mais ou menos. Moisés sabia mais ou menos. Você vai ver que todos os grandes irmãos, até Paulo sabia mais ou menos. Só que as primeiras vezes que eles fizeram, pelo calor da sua carne, eles se deram mal. Vai ter o tempo adequado para você. Um dia, quando você olha para trás e diz: como o Senhor foi bom. Vou ler só mais um trecho, né? Nós vamos voltar, né? Só para encorajar os irmãos. Primeira carta do Pedro 1:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós fomos chamados para reinar, para sermos líderes. Você está conseguindo entender o seu chamamento? O assunto de liderança espiritual é muito importante para nós. Para aprendermos a exercer, juntamente com os irmãos, o nosso sacerdócio real. Aprenderemos a governar, a reinar. A igreja tem essa responsabilidade. Vocês fazem parte dessa responsabilidade. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós pedimos que o Senhor venha nos visitar. Fale aos nossos corações. Fale a nós aquilo que o Senhor preparou para nós. Temos convicção de que o Senhor tem porção para cada uma das pessoas que estão aqui. O Senhor quer que cada um de nós sejamos líderes. Líderes para Ti. Líderes dentro do corpo. Líderes juntamente com os irmãos. Pai, nós pedimos que mais uma vez o Senhor conduza o nosso caminho para que seja agradável a Ti. Especialmente queremos colocar os jovens nas Tuas mãos, Pai. Que nessa fase da vida deles, o Senhor esteja com o coração deles, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Para que eles se preparem adequadamente para reinar juntamente contigo. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.